Fala pessoal, bem-vindos ao nosso plantão simulado. Para quem não me conhece, eu serei o preceptor de vocês hoje. E olha, essa não é mais uma daquelas aulinhas teóricas maçantes, tá? Hoje nós vamos dissecar os protocolos de suporte básico de vida e treinar o raciocínio clínico para valer. Por quê? Porque na rua ou no pronto-socorro, aquela decisão de alto risco que separa a vida da morte vai estar literalmente nas nossas mãos. Então, jaleco abotoado, foco total e vamos lá! O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar pela seção 1, Princípios Essenciais, depois a seção 2, RCP e Regulação, seção 3, Cinemática do Trauma, seção 4, Manejo do Politrauma e a gente fecha com a seção 5, Avaliação Secundária. Muito bem, começando pela seção 1, Princípios Essenciais. Antes mesmo da gente pensar em tocar no paciente, precisamos dominar o básico do básico de qualquer emergência. Tudo começa com a gente controlando o ambiente. Sabe o que as diretrizes do ATLS sempre nos lembram? Que a tomada de decisão crítica, aquela que salva vidas, não é um talento natural com o qual a gente nasce. E definitivamente não deve ser deixada ao acaso. Tomar a atitude certa no meio do caos é pura técnica, repetição e seguir o protocolo à risca. O improviso é o nosso maior inimigo quando o tempo está correndo. E a primeira dessas decisões críticas é garantir a segurança. Pensa comigo, a gente avalia o ambiente usando o método Acena e a regrinha dos 3 S's: segurança, cena e situação. O raciocínio aqui é frio e calculista. Um médico ou um socorrista ferido não salva absolutamente ninguém, né? Ele só vira mais uma vítima para a equipe dar conta. Então, a checagem da biossegurança e do local é sempre o passo zero. Agora, um desafio rápido para vocês. Prestem atenção. A cena está totalmente segura. Vocês se aproximam e tem um paciente caído no chão irresponsivo. Pensa rápido. De acordo com os nossos protocolos de suporte básico, qual é exatamente o seu primeiro movimento clínico? E é isso que nos joga direto para a seção 2, parada cardiorrespiratória e regulação, o pior cenário clínico possível. Vamos analisar como a gente maneja essa suspeita de parada. Respondendo ao nosso desafio de agora há pouco, a gente segue uma sequência que não perdoa erros. Primeiro, você checa a responsividade batendo nos ombros da vítima. Segundo, e olha, é aqui que muito aluno nosso congela, você tem que acionar a regulação médica pedindo apoio avançado imediatamente. Só depois disso é que a gente checa o pulso central por no máximo 10 segundos e, se não tiver pulso, inicia as compressões. A regulação médica não é se der tempo, é ela que manda a UTI móvel que vai de fato salvar aquele paciente. Mas claro, antes do coração parar, a culpa pode ser de uma via aérea bloqueada, um engasgo. A gente tem que bater o olho e diferenciar rápido se a obstrução é leve ou grave. Se o paciente tosse, faz chiado, a obstrução é leve, então a gente incentiva ele a continuar tossindo. Agora, se ele está com as mãos no pescoço, sem conseguir falar ou respirar, isso é uma obstrução grave. É preciso desobstruir essa via na mesma hora, porque é exatamente isso que evita que o paciente evolua para uma parada cardíaca. E se a parada já estiver instalada num paciente adulto, a matemática da sobrevivência é aquela clássica que a gente conhece de cor. 30:2, 30 compressões torácicas bem feitas, afundando o peito uns 5 a 6 centímetros, seguidas por 2 ventilações efetivas. Manter esse ritmo com qualidade é simplesmente inegociável. Vamos mudar a chave agora para a seção 3, a cinemática do trauma, saindo da emergência clínica e entrando no campo de batalha que é o trauma. E o que é mais fascinante aqui é entender a física da coisa, como a energia arrebenta a anatomia humana. A nossa maior arma no trauma é a capacidade de prever o futuro. Imagina que você chega numa batida de carro de frente. Só de olhar para o estado do carro, antes mesmo de encostar no paciente, quais lesões internas vocês, como equipe, já devem suspeitar que estão lá dentro? É a física da colisão que vai responder isso pra gente. Olha a diferença. De um lado, o airbag abriu e absorveu aquela energia toda. Do outro lado, sem airbag, o paciente vai direto para o vidro. O que a gente espera aí? Traumatismo craniano grave, coluna cervical fraturada por causa do chicote e o peito esmagado contra o volante. A cinemática é que diz para o preceptor onde a gente vai procurar o problema. Agora, se o veículo capota, meus amigos, a suspeita clínica tem que ir para o teto. Num capotamento, o corpo do paciente é jogado para todos os lados, batendo no teto, na porta, no banco. É uma verdadeira máquina de lavar de energia cinética. Isso gera lesões sistêmicas super complexas. E se ele tiver sem cinto, a chance de ser ejetado pelo vidro é absurdamente alta. Outro exemplo clássico é o atropelamento. Um adulto atropelado geralmente toma a primeira pancada na perna ou na bacia, e aí o corpo é jogado no capô. Mas uma criança, pelo tamanho dela, o para-choque bate direto na barriga, no peito ou na cabeça. É um trauma devastador em órgãos vitais logo no primeiro milissegundo.
Beleza, teoria entendida. Vamos para a seção 4, manejo do paciente politraumatizado. É hora de colocar essa cinemática toda em prática. Vamos simular um caso complexo usando tudo que a gente acabou de ver. No politrauma, o relógio é nosso pior inimigo. O atendimento tem que ser cronometrado. Garante a cena, faz o ABC rapidão na avaliação primária para achar o que mata na hora, tranca os sangramentos para evitar o choque, imobiliza a coluna e corre para o hospital. Perceber os sinais de choque bem cedo é o que vai guiar toda a nossa correria. Falando em sangramento, se tem hemorragia externa severa, a gente tem que ser agressivo. Primeiro, bota a mão lá e faz compressão direta. Não segurou? Ou é um sangramento bizarro num braço ou perna? Torniquete sem dó. E se você desconfiar que a pelve está fraturada, amarrar essa pelve na hora é fundamental para segurar uma perda de sangue colossal que leva direto para o choque hemorrágico. Dá uma olhada nesse cenário. Um motociclista com os 2 fêmures fraturados. Pessoal, cada fêmur quebrado pode esconder mais de 1 litro de sangue vazando ali por dentro da coxa. Isso é um alarme vermelho piscando na sua cara para choque hipovolêmico grave. A gente precisa estabilizar essas pernas para ontem para reduzir essa hemorragia e levar esse paciente direto para o centro cirúrgico. E a gente não pode esquecer da coluna. Na suspeita de trauma raquimedular, a regra é clara: movimentação em bloco e prancha rígida com o pescoço alinhado. Sabe por quê? Porque o movimento estabanado seu pode pegar um ossinho quebrado na vértebra e fazer e cortar a medula do paciente ao meio. Uma lesão que era só óssea vira uma paralisia irreversível por negligência nossa. A técnica certa salva movimentos. Sobrevivemos à pior parte. Chegamos na seção 5, avaliação secundária e sampla. Depois que a gente garantiu que o paciente não vai morrer nos próximos 2 minutos, a gente vira meio que detetive médico para coletar a história dele. E é super interessante ver como a gente muda de postura. Na primária, o foco é agressivo, tratar o que mata no ABC e ponto. Na secundária, com o paciente já um pouco mais estável, a gente respira, afere sinais vitais direitinho, faz um exame neurológico mais fino e começa a perguntar o que de fato aconteceu e o histórico de saúde dele. E, para não esquecer de perguntar nada importante no meio daquela confusão, a gente usa a clássica cola do samplar. A gente investiga sinais e sintomas, pergunta de alergias, anota os medicamentos que a pessoa toma, vê o passado médico, checa quando ela bebeu ou comeu líquidos pela última vez e analisa o ambiente do evento. Esse é o histórico de ouro que a gente passa para o médico lá na sala de emergência. E lembrem-se sempre disso. A gente nunca atua sozinho no pré-hospitalar. A regulação médica lá do outro lado da linha é a nossa rede de segurança. O médico regulador supervisiona a gente, autoriza usar um remédio ou fugir um pouco do protocolo se o caso for muito louco e diz para qual hospital a gente deve correr. É a tomada de decisão jogando em equipe. Bom, chegamos ao final do nosso plantão. A gente dissecou os algoritmos, entendeu a física da pancada e as técnicas essenciais. Mas a reflexão que eu deixo para a nossa equipe hoje é essa. Quando os alarmes começarem a berrar na vida real e a adrenalina bater no teto, vocês vão confiar cegamente nos protocolos que treinaram aqui ou vão jogar uma moeda para cima e torcer para o acaso? A execução perfeita só vem da memória muscular. A vida não permite apostas, então internalizem tudo isso. Fim de plantão, pessoal. Excelente trabalho.